Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos dar início à jornada Criando uma Vida Harmoniosa. Eu sou Francisco Júnior, sou psicólogo e estou conduzindo essa jornada. Hoje nós vamos falar sobre a origem do sofrimento e quais são as causas do sofrimento, quais são as coisas que você faz que criam sofrimento na sua vida. O objetivo dessa aula é te proporcionar expansão de consciência para que você traga à tona o teu lado adulto saudável, o lado mais saudável de você para lidar com as circunstâncias da vida. E assim como quando você vai ao médico, o médico precisa analisar qual que é a doença, entender qual é a origem da doença, quais são as causas para poder passar um tratamento efetivo. Quando se fala de questões psicológicas, de questões emocionais, de questões de alma, inclusive, a gente precisa analisar qual é a origem do sofrimento e quais são as causas que geram sofrimento. Quando você está com depressão, ansiedade, tristeza, síndrome do pânico, problemas financeiros, problemas no relacionamento, isso são consequências, isso já são o efeito de alguma causa que está em algum aspecto da sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Essa aula ela é para divulgar o meu trabalho do curso Criando uma Vida Harmoniosa. Então aqui eu estou te entregando conteúdos que são ensinados dentro do curso, para que você entenda um pouco mais qual é a minha metodologia de trabalho. A forma como eu estou explicando aqui serve tanto para as pessoas que não são psicólogos, que acompanham o trabalho e querem fazer um processo terapêutico consigo mesmo, então serve como uma psicoeducação, como serve também para psicólogos, terapeutas que trabalham e querem aplicar ferramentas ou saberem como fazer intervenções com seus clientes. Isso que eu estou ensinando é isso que eu trabalho no meu consultório, são as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, no atendimento clínico. Então vamos direto ao ponto. Qual que é a origem do sofrimento? A origem do sofrimento é a própria vida. Quando você nasce, você já vai ter que passar por sofrimento. Nasceu, você está destinado a sofrer. Por que é tão importante de saber isso? E isso é uma ferramenta de intervenção. Quando você pega uma pessoa, ou você mesmo, chega no entendimento de que não quer sofrer, de que não aceita dor de jeito nenhum, isso é uma atitude infantil de quem não está enxergando a realidade como ela é, enxergando a vida como ela é. E ser infantil provoca sofrimentos, provoca fantasias, tira o seu poder pessoal, a sua capacidade de responder às circunstâncias com sabedoria. Então a primeira coisa que você precisa fazer para ser um adulto saudável é enxergar a realidade como ela é. E essa ideia, você ter clareza disso como uma filosofia de vida, de que o sofrimento faz parte da vida, é fundamental. Nasceu, vai sofrer. Assim que nasce, já sofre. Primeira respiração que o bebê toma, já sente dor. Leva uma palmadinha na bunda, já sente dor. A pele é muito sensível, o calor, o frio, tudo isso incomoda, já são sofrimentos, ele não sabe falar. Você lembra da sua infância, quando você era criança, não bebê, criança, que você queria fazer suas coisas e os pais não deixavam, isso gerava sofrimentos. Então o sofrimento, ele faz parte da vida, independente do seu status quo, do seu status social, seja você rico ou pobre, seja você bonito ou feio, seja você homem ou mulher, o sofrimento faz parte da vida, seja rico ou pobre, faz parte da vida. Todo ser humano, onde quer que ele se encontre, ele encontra algum nível de sofrimento. E o que é sofrimento? Sofrimento é aquilo que é desagradável. Nós concordamos que sofrimento é tudo aquilo que é desagradável, que provoca dor, que provoca incômodos, que provoca tristezas, angústias. Qual é o rico que nunca foi rejeitado, que nunca perdeu uma oportunidade? Tem que se preocupar com a empresa, em manter a empresa funcionando, em lucrar para poder pagar seus funcionários. Tem uma burocracia chatíssima que eles têm que lidar conta. Isso traz incômodos, isso traz um tipo de sofrimento. É lógico que existem sofrimentos diferentes e de intensidades diferentes, mas todos sofrem. O bonito é quando ele começa a perder a aparência
física, da beleza, daquele frescor da juventude, ele começa a sofrer porque está perdendo a aparência jovial e bonita que sempre teve. E pessoas feias acham que sofrem porque são feias, mas, gente, não importa quem você seja, como você seja, vai ter sofrimento. Sofre na infância, na adolescência, as mudanças do corpo, as mudanças do ambiente, as mudanças de responsabilidade, as cobranças sociais, isso gera incômodo, gera um sofrimento. As mudanças hormonais geram uma série de incômodos. Se você perder alguém que você ama, você sofre. Se você não realiza seu objetivo, você sofre. A vida é cheia de incertezas, então você não tem certeza absoluta sobre tudo. Você vai ter que lidar com o novo, com as incertezas da vida. Isso provoca dor e sofrimento. Você vai ter insatisfação ao longo da sua vida. Então, pessoas que são muito mimadas, que não sabem receber ou não, vão viver sofrendo. E o trabalho do psicólogo, do terapeuta, é mostrar a realidade para o cliente. A gente precisa enxergar a vida como ela é, para que você possa funcionar de uma forma saudável. Então, se você compreende isso, agora você vai entender quais são os gatilhos que te geram sofrimento. Quando você vê alguém se divertindo e você não está se divertindo, aí você começa a sofrer. Quando você vê alguém amando e você não tem alguém com quem você possa namorar, amar e se sente sofrendo também, o solteiro sofre porque sente carência, queria ter alguém com ele. A pessoa casada também sofre porque tem muitos atritos no casamento, porque são pessoas com pensamentos diferentes, com histórias diferentes, e isso também traz incômodos. Então, é entender que não importa onde você esteja, vai ter sofrimento. Por isso que na nossa aula de esquenta, sobre aonde está a felicidade, eu deixei muito claro que a felicidade é um estado mental. Esse estado mental ele é adquirido quando você expande a sua consciência, tem sabedoria para enxergar a realidade como ela é e não ficar preso a fantasias, a ilusões. Porque são as ilusões que tiram o seu poder e que te fazem sofrer, que geram as angústias. Se você entra em contato com a realidade, você não tem por que ficar sofrendo. Então, entendido isso, eu acredito que ficou muito claro para você que o sofrimento faz parte da vida. Então, é sair dessa cultura maluca de que o sofrimento é ruim, de que sofrer não é legal, que só você que sofre. Esquece isso. Se você ficar rico, você vai sofrer. Se você for pobre, você vai sofrer. Se você for bonito, você vai sofrer. Se você for feio, você vai sofrer. Não importa o que você esteja fazendo, onde você esteja, vai trazer algum nível de sofrimento. É lógico que são sofrimentos diferentes e intensidades diferentes. Uma pessoa que está doente, que não tem o que comer muitas das vezes, e que é pobre, que não se sente amado, o sofrimento dessa pessoa é muito pior do que um rico, um milionário que tem que lidar com as burocracias da sua empresa, ou com medo de ser morto, ou com a falta de vida social, porque para onde vai tem que ter seguranças do seu lado e não tem uma privacidade. É lógico que são sofrimentos diferentes, mas não deixa de ter a presença do sofrimento. Na vida humana aqui existe o sofrimento. Isso é importantíssimo você ter essa clareza para que você possa aceitar a sua realidade e trabalhar de acordo com aquilo em que você está vivendo e poder ter uma resposta saudável. Trabalhar a sua mente para que você possa desenvolver estados emocionais de paz interior, que é o que nós vamos ensinar na nossa segunda aula dessa jornada. Então, entendido qual é a origem do sofrimento, que todos passam por ele, nós vamos trabalhar quais são as causas do sofrimento. Além de nascer, você ter que passar pela dor, você também pode ser a pessoa que contribui com o seu sofrimento. Existe o sofrimento que não depende de você, que é a própria vida, então ela vai te apresentar circunstâncias em que você vai sofrer, queira você ou não. Então é legal você já entender isso para não ser uma criança mimada que não aceita dor, que não aceita nenhum incômodo, porque se você não aceitar ou se você aceitar, a dor vai vir do mesmo jeito. Se você não aceita e a dor vem, você sofre ainda mais, porque aí você entra num estado de incoerência com aquela realidade, numa fantasia, e aí vai ter a dor real e a dor da fantasia. E vai criar muito mais problemas com isso. Agora, se você traz o teu sábio, o teu adulto saudável,
e enxerga a realidade como ela é e lida com o sofrimento de uma forma madura, você vai ter uma resposta mais saudável, muito mais paz interior e desenvolver perspectiva para agir de uma forma onde você minimize o sofrimento. Então, como é que você causa o sofrimento na sua vida? Quais são as formas que nós agimos para causar o sofrimento? É o que eu vou ensinar logo adiante. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer que existem 3 níveis de sofrimento. Existe o sofrimento consciente, que é quando você tem consciência, você está com uma dor de dente, você está com uma dor de ouvido, você está com uma dor no corpo, você está sentindo uma tristeza, você está consciente de que existe um incômodo, você está consciente da dor, consciente do sofrimento. Esse é o nível de sofrimento mais fácil de se trabalhar, porque você sabe de onde ele vem, você sabe qual é a origem dele, então você pode desenvolver ferramentas para resolver essa questão. Mas existe o sofrimento disfarçado, que é aquele sofrimento que está latente e que muitas das vezes você não está percebendo e que ele vai gerar outros sofrimentos em você. Exemplo, se você toma um remédio para alguma dor, você dá um paliativo para aquele sofrimento. Só que o sofrimento não deixou de existir, a dor está ali dentro. E se não for trabalhado a origem real daquela dor, aquilo vai voltar. Como é que muitas pessoas vivem só no paliativo? Quando se entregam à sexualidade desregrada, à promiscuidade, a festas, sem parar para pensar no futuro, sem parar para pensar nas consequências, a ceder a todos os prazeres que vem à sua consciência, sem se permitir lidar com a dor de curto prazo, mas que vai te trazer um desfrute maior no futuro. Por exemplo, esse desfrute maior se você passa 5 anos tendo que estudar para uma faculdade ou para entrar num concurso, você está abrindo mão de alguns prazeres. Só que os frutos desse seu estudo, desse seu esforço para conquistar uma qualidade de vida melhor no futuro, vai te trazer muito mais resultados do que se você abrir mão do estudo, abrir mão do trabalho para viver simplesmente se divertindo. Aí você vai ter um prazer imediato, vai abrir mão da dor imediata, só que ao longo prazo você vai ter um sofrimento muito maior. Então aprender a lidar com o sofrimento é sabedoria, porque isso faz você crescer. É preciso se dedicar ao que você faz. Se você ficar levando a vida simplesmente na diversão e não se permitir assumir a responsabilidade pelas suas ações, você vai viver sofrendo. E aí é o sofrimento disfarçado, porque o prazer que você vive agora, em vez de fazer algo que não é tão prazeroso, mas que vai te trazer benefícios maiores a longo prazo, se você não fizer esse que vai te trazer benefícios maiores a longo prazo, você está criando um sofrimento muito pior. E aí você está vivendo um sofrimento disfarçado. Porque quando passar o prazer, a dor vai aparecer. A dor de não ter entrado numa faculdade, a dor de não ter passado no concurso, a dor de não ter ganhado uma promoção, a dor de não conseguir suprir as necessidades financeiras da sua família e por aí sucessivamente. A dor de, por exemplo, ceder aos prazeres da traição e aí depois você vê que por causa disso você vai acabar se separando da sua família, perdendo seus filhos, entrando no processo de divórcio porque você cedeu a um momento de prazer que na verdade vai te trazer muito mais sofrimentos a longo prazo. Isso é o sofrimento disfarçado. É aquele sofrimento que está aí, dependendo da escolha que você fizer, mas que se você não enxergar, você vai ceder a um prazer momentâneo, que é um prazer inconsequente, um prazer sem nenhuma sabedoria que vai te provocar muito mais angústias. E aí existe o terceiro nível de sofrimento, que é o sofrimento inerente à vida, que é aquele que nós viemos conversando no início dessa aula, que nasceu, vai ter dor, envelhecimento, morte, perder pessoas que você ama, perder as forças físicas do corpo quando você começa a envelhecer, talvez perder algum trabalho, as incertezas e as insatisfações da vida, encontrar pessoas que são desagradáveis, isso tudo vai gerar incômodos e tristezas e situações desagradáveis. Então faz parte da vida, é inerente, queira você ou não, tá aí. Entendido isso, agora a gente pode trabalhar com as causas do sofrimento. Quais são as causas do sofrimento?
Muitos pensam que, por exemplo, ser pobre, não ser amado, ter problemas financeiros, isso são as causas do sofrimento. Não, isso são consequências, isso são efeitos, isso são sintomas de coisas que não foram feitas corretamente no passado, de ações que você tomou que não foram sábias no passado. E você passa a colher os frutos de uma vida de resultados, de ações, de escolhas que você tomou que não eram sábias. Então, as causas do sofrimento, a gente cria sofrimento na nossa vida por meio daquilo que pensamos, das coisas que falamos e da maneira como nos comportamos, das atitudes que tomamos diante da vida. Imagina o seguinte, se você não aceita a realidade como ela é, você entra nas fantasias. E essas fantasias vai te provocar sofrimento. Então, não opte por filosofias de vida que sejam errôneas, que sejam incoerentes e que sejam infantis. Por mais que seja doloroso, muitas das vezes, o caminho da sabedoria, o caminho de ser um adulto saudável, mas é o mais saudável, é o mais equilibrado e é o que vai te proporcionar harmonia e resultados benéficos a curto, médio e a longo prazo, principalmente a longo prazo. Então é importante trazer sabedoria para as nossas decisões, é importante pensar a longo prazo. É pensar quais são as consequências de eu continuar pensando como eu penso, de eu falar aquilo que eu falo, de eu agir como eu ajo. Se eu agir dessa forma, o que eu vou gerar na minha vida? Se eu pensar dessa maneira, aonde esse pensamento vai me levar? É preciso utilizar esse poder poderoso, essa ferramenta poderosa que é a nossa mente, a nosso favor, para que você cresça. Então vamos entender quais são as causas do sofrimento. Não se conhecer gera sofrimento. Se você não estuda, se você não faz cursos, se você não faz terapia, se você não se conhece, não sabe quais são suas potencialidades, quais são os seus processos de autossabotagem, não conhece os seus esquemas desadaptativos, a sua personalidade, você vai sofrer, porque você não sabe como você não conhece a natureza da sua mente, você não conhece a natureza das suas emoções, você não vai ter ferramentas, habilidades para lidar com as circunstâncias da vida, então é preciso expandir a mente. É preciso tornar-se uma pessoa com mais sabedoria, com mais intelectualidade, estudar, viver, praticar coisas, pensar diferente, conversar com pessoas para que a gente perceba pontos de vista diferentes daqueles que sozinho nós somos incapazes de pensar. É por isso que existe a dualidade, existem pessoas diferentes, mentes diferentes, para que juntos, no atrito do diálogo, muitas das vezes, você possa expandir a sua mente. Alguém vai te trazer uma visão diferente da sua. Então você vai poder expandir a sua visão e enxergar muito mais longe. Esse é o princípio da sabedoria e da maturidade. É enxergar além daquilo que você enxerga sozinho, com a ajuda de outras pessoas, de outros estudiosos, pensadores, filósofos, líderes espirituais e assim sucessivamente. Então, não se conhecer, não se trabalhar, não entender quais são seus bloqueios emocionais, suas feridas infantis, seus esquemas desadaptativos, sua maneira de pensar é gerar sofrimento. É preciso se conhecer, se autoconhecer. Depois tem ser evitativo. Assumir uma postura evitativa. Aquela pessoa que não encara a dor, que não encara as circunstâncias. Ela foge daquilo que incomoda, daquilo que gera sofrimento, que gera mudanças, que gera esforço da parte dela. Se você age de forma evitativa, você está criando sofrimento na sua vida. Você está criando uma vida desarmoniosa, porque você vai aproveitar um prazer momentâneo, mas no futuro vai estar diante do sofrimento disfarçado, que é o que nós já explicamos lá atrás. Ser conformista é aquele tipo de pessoa que aceita a realidade como ela é, só que ela não acredita que é capaz de mudar. Tem tanta baixa autoestima ou tanta crença de incapacidade, o desamparo aprendido, ou seja, ela acha que não tem condições, que não tem forças, que não tem habilidades para mudar a realidade dela. Então ela se conforma tanto com a dor, com o sofrimento, que ela só vive isso e esquece que a vida é dual. Assim como existe o sofrimento, existe a alegria. Assim como existe o descontentamento, existe o contentamento, existe a paz, existe a felicidade, existe a harmonia. Na vida tem de tudo. Nasceu tem sofrimento, é verdade. Essa afirmação que eu fiz é verdadeira. Mas nasceu
você também tem amor, você também tem felicidade, você também tem compreensão, você tem expansão de consciência, você tem prazeres, porque tudo faz parte da vida. O prazer faz parte da vida, assim como o sofrimento também está inerente à existência humana. Então, se conformar com o sofrimento é abrir mão da felicidade. Aceitar aquilo que não pode ser mudado é sabedoria, mas se conformar com aquilo que pode ser mudado por preguiça, por autossabotagem, isso é agir de uma maneira onde você está gerando sofrimento para si mesmo. Outra maneira de criar sofrimento, outra causa do sofrimento, é quando você age de forma supercompensada. O que significa isso? É quando a pessoa ela se acha superior à dor. Ela se acha superior à realidade. E aí funciona sempre na fantasia. E aí se torna narcisista, se torna uma pessoa que não entra em contato com a realidade e aí vive no mundo da lua. Isso não traz poder, isso não é um estado saudável de agir. Sofrimentos que são causados pela mente. Se a sua mente está agitada, se a sua mente não está controlada, se você não sabe para onde você está direcionando seus pensamentos, você vai sofrer. Porque já está mais do que claro que estados emocionais de paz são criados pela maneira de pensar. Então, uma mente pacífica, ela está em paz em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Uma mente agitada, você pode estar numa festa, você pode estar com os melhores amigos. Você entra numa desarmonia, você entra num estado de fúria, você entra num estado de raiva ou de tristeza, por causa da maneira como você pensa. Seus pensamentos não são coisas abstratas. Seus pensamentos são energia viva, são energia poderosa, que moldam o seu corpo, que criam sensações emocionais em você, agradáveis ou desagradáveis. Seus pensamentos moldam as suas atitudes, as suas escolhas diante da vida. Então, saber o que você pensa é fundamental. E é isso que eu ensino no curso Criando uma Vida Harmoniosa. Formas de pensar que te conduzam para mais. Mais alegria, mais amor, mais crescimento, mais prosperidade, mais paz interior, mais felicidade nos relacionamentos e assim sucessivamente. Algumas ilusões que algumas pessoas pensam e que são sofrimentos criados pela forma de pensar. Por exemplo, você justificar o ato de mentir porque todo mundo mente, o ato de roubar porque outras pessoas roubam, então se eu não roubar, outras pessoas vão roubar. Se eu não fizer uma coisa errada, outras pessoas vão fazer. Se eu não me defender, os outros vão me atacar. Uma série de crenças que você traz que não são verdadeiras e que justifica uma escolha errônea, uma escolha em que vai gerar desarmonia, vai gerar sofrimento no outro e em você, a longo prazo. Então, crenças de não merecimento, por exemplo, uma imagem distorcida de si, achar que é burro, que não sabe nada, que não aprende as coisas, que está destinado ao sofrimento, são crenças, são formas de pensar que te atrapalham. E esse é um dos trabalhos da terapia, esse é um dos trabalhos de estudar livros, estudar novas pessoas, ver palestras, que é para te ajudar a enxergar a vida diferente do que você enxerga. Ampliar o teu campo de visão. Se você tem mais ferramentas, se você tem um conjunto maior de conceitos, você consegue enxergar, é como se você estivesse aumentando sua capacidade de visão, de lentes, para enxergar com muito mais facilidade, de forma muito mais ampla. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria, mais facilidade você tem para escolher e para modificar as suas crenças limitantes. Ser um adulto saudável não basta só você lidar com as suas emoções, é também se tornar intelectualmente mais capacitado, é se tornar emocionalmente mais capacitado, é aprender sobre diferentes religiões, filosofias, aspectos da ciência, aspectos da psicologia, para que você tenha mais crescimento, mais capacidade, ok? Então, se você alimenta pensamentos perniciosos, crenças disfuncionais, crenças incapacitantes, é óbvio que você vai criar sofrimento para você, pela sua maneira de pensar. E toda maneira de pensar, ela vai te trazer sensações agradáveis ou desagradáveis, comportamentos benéficos ou comportamentos maléficos. Eu acredito que isso está claro para você.
mais do que claro de que seus pensamentos não são coisas abstratas, eles são energias poderosas e somatizam no seu corpo, em doenças, se não for compreendido, em atitudes que não são saudáveis, em escolhas que vão te fazer fracassar e sofrer a longo prazo, muitas das vezes. Alguns dos sentimentos que provocam sensações desagradáveis, sofrimento, atitudes a partir desses sentimentos faz com que você tenha atitudes que vão te provocar angústias, tomar ações que vão te trazer sofrimentos a longo prazo. Exemplo, raiva. Agir baseado na raiva é machucar outras pessoas e a si mesmo. Agir baseado nos ciúmes é criar atritos, confusões, é tomar atitudes aonde você vai fazer o seu parceiro, sua parceira ou os seus amigos sofrerem e a si mesmo sofrer, porque fica preso numa neura de um ciúme sem aceitar a realidade, de ou tomar uma decisão de separar ou tomar uma decisão e enxergar que é fruto das suas noias, das suas paranoias, das suas fantasias e que não é um ciúme real. E esse sentimento de ciúmes gera mal-estar em você e na sua relação, seja essa com quem for. Apego. A crença de apego é uma falta de maturidade da vida. Se apegar a bens materiais, se apegar a pessoas, se apegar a conceitos, é o mesmo que sofrer. É preciso se expandir, se permitir enxergar o novo, porque uma das leis da vida é a lei da impermanência. O que significa isso? Você vai passar, você vai morrer, você vai deixar esse mundo, eu vou morrer, vou deixar esse mundo. Os nossos bens materiais, eles vão se desgastar com o tempo, eles vão se perder ou eles podem ser roubados. Então ficar apegado às coisas é o mesmo que criar sofrimento para si. Ficar apegado a conceitos, a maneiras de enxergar o mundo é o mesmo que sofrer. Veja, o mundo está em constante mudança, são novas teorias, são novas descobertas científicas, são novas descobertas tecnológicas, e aquelas pessoas que ficam apegadas ao velho, apegadas a um modus operandi de ser, a uma zona de conforto, elas estão fadadas ao sofrimento. Elas estão criando sofrimento para a vida delas a longo prazo, é o sofrimento disfarçado. Ficar apegado ao que é conhecido, sem se permitir conhecer coisas novas, expandir a mente, é o mesmo que sofrer. É o sofrimento disfarçado. Quando você fica apegado àquilo que é conformista, àquilo que já é conhecido, sem se permitir enxergar o todo da vida como ela é. Então expanda a tua mente para isso. Procure entender a profundidade disso que eu estou te dizendo. Que aí você vai ter mais capacidade de se tornar mais sábio, aprender mais e ter respostas mais inteligentes diante das circunstâncias. Egoísmo. Não precisa nem explicar. Pessoas que são egoístas, elas afastam as pessoas delas. Elas acabam até tendo bens materiais, mas acaba perdendo o amor das pessoas, acaba tendo sofrimentos porque elas se tornam vaidosas, orgulhosas. Então qualquer palavra você se ofende com facilidade ou desenvolve raivas e angústias. E assim sucessivamente. A maldade. Ter pensamentos de maldade. O intuito de gerar sofrimento na vida de outras pessoas. Vai criar desarmonia, vai trazer sofrimento para você. Porque em algum momento você vai ser desmascarado, em algum momento alguém vai parar a tua maldade. Muitas pessoas, elas são infantis. E diante de pessoas más, pessoas boas entregam na mão de Deus, ou simplesmente por não quererem brigar, discutir, elas saem de cena. Mas sempre vai existir uma pessoa diante de você que vai te dar um basta à tua maldade, aos teus modos operantes de manipular. E vai te dar um basta e vai desmascarar você. E aí você acaba tendo que lidar com os sofrimentos e as coisas erradas que você criou. Isso volta para a pessoa. Isso é uma questão de sabedoria. Ser sábio é enxergar a realidade como ela é saber que aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos tem consequências e que nós vamos colher os frutos daquilo que estamos pensando e daquilo que estamos plantando, com palavras e comportamentos. Mais cedo ou mais tarde você colhe os frutos. Então os seus pensamentos, eles têm te gerado mais harmonia, mais paz, mais serenidade, mais amor, ou eles têm te gerado mais angústias, desavenças, tristezas, sofrimentos, maldades? É importante saber isso. Crenças de não merecimento,
a falta de assumir a autorresponsabilidade, são formas de pensar que vão gerar sofrimento. É preciso assumir a responsabilidade pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, pelas suas escolhas, pela vida que você está vivendo. Muitas das vezes as circunstâncias externas não estão no nosso controle, mas a forma como nós respondemos ao que nos acontece ou como nos sentimos diante do que nos acontece é uma responsabilidade nossa. E se você não assume isso, não entende esses mecanismos do seu corpo, da sua consciência, você está criando um sofrimento a longo prazo. Ações da fala. A forma de pensar já gera inúmeras consequências na sua vida. Como eu falei, se você pensa sobre raiva, se você pensa sobre ciúme, sobre apego, sobre egoísmo, sobre não ter limites na sua vida ou não dar limites para os outros, se você tem crenças de desmerecimento, isso vai gerar sensações desagradáveis em você e vivências desagradáveis, desarmoniosas, problemas na família, problemas conjugais, etc. Essa sua forma de pensar vai gerar a sua forma de falar. Na Bíblia tem uma frase que diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu digo, a boca fala daquilo que você mais pensa. A forma como você pensa é aquilo que você fala. As nossas palavras, elas não são independentes, elas são frutos daquilo que está no nosso inconsciente ou no nosso consciente, pela maneira que nós enxergamos o mundo, pela maneira que nós nos construímos como pessoa. E a sua fala, ela se torna mais perniciosa do que a sua maneira de pensar, porque a fala é o pensamento materializado. Então, se a sua fala não for uma fala de harmonia, ela é uma fala de desarmonia, é uma fala de destruição. Com a fala, nós montamos empresas, nós tiramos pessoas do sofrimento, nós promovemos harmonia, relações pacíficas, nós promovemos e criamos um ambiente saudável, mas com a fala nós incitamos o ódio, nós incitamos a ira, nós incitamos o ciúme, nós incitamos as intrigas, nós incitamos guerras por meio da fala. Então a fala, a sua fala, aquilo que você fala, a maneira como você fala é extremamente poderoso, é uma ferramenta poderosa. Então quando eu estou numa sessão de terapia, eu psicoeduco o meu cliente para que ele saiba que as palavras dele não são palavras em vão. São palavras que, além de moldar a forma como ele vai se comportar na vida, também impactam o sentimento e as outras pessoas e a visão que as outras pessoas têm de você. E isto vai te trazer coisas benéficas ou desagradáveis. Então vamos entender algumas falas que são completamente perniciosas. O ato de mentir. Quando você mente, você está se autodestruindo. Se você mente para si mesmo, você está se autodestruindo. Porque ficar preso em fantasias é sofrer. Ficar preso em fantasias é não trazer à tona o seu adulto saudável. É não trazer à tona o aspecto sábio. Né? É não trazer à tona a tua potencialidade. Ficar mentindo para si mesmo é o mesmo que permanecer no sofrimento. E se mentir para outras pessoas, também vai te trazer circunstâncias de sofrimento. Porque quando você mente para os outros, mente uma vez, até passa, mas se isso se torna um hábito, você vai começar a perder sua credibilidade, você vai começar a ser visto como uma pessoa mentirosa, e isso fecha portas de trabalho, pessoas não vão te indicar para promoções, para crescimentos nas empresas, ou até mesmo para abrir espaços para você, ou para confiar em você, para ser amigo e ter intimidade. Então você começa a ser rejeitado, por causa de uma atitude sua que é muito simples, mentir. E aí algumas pessoas dizem assim, mas eu não minto, eu falo tudo o que vem à minha consciência. Vem para mim, eu falo. E aí você já parte para a ação da fala ofensiva. Não mentir não significa falar tudo de qualquer maneira. Eu falo qualquer coisa para qualquer pessoa, mas é a forma como eu falo que faz diferença. E a fala ofensiva, ela é uma fala com o intuito de ofender o outro, de criar sofrimento no outro. E se você está criando sofrimento no outro, você vai receber sofrimento, porque é a lei da física. Aquilo que você joga para o mundo, volta para você. É a lei de causa e efeito. Isso é real. Então imagina o seguinte, se você chama alguém de burro, de idiota, e você altera o seu tom de voz com as pessoas vão sentir raiva e vão responder na mesma intensidade. Ou se não responderem na mesma intensidade, mas vão se afastar de você.
vão ficar sem criar uma intimidade verdadeira com você. E aí você começa a se sentir isolado, você começa a perder seus filhos, a destruir seu relacionamento conjugal, você começa a não ser promovido na empresa porque ninguém quer colocar uma pessoa para representar a sua empresa, que seja uma pessoa que ofende todo mundo com as palavras. Então a sua maneira de se comportar no mundo, ser ofensivo, não ter gentileza no ato de falar, vai gerar sofrimentos. Invariavelmente, isso é uma lei, é uma física, isso é uma ciência. Não existe a pessoa que fala de forma ofensiva com os outros que ela não tenha sua vida pessoal destruída, a médio e a longo prazo. Se permitir o prazer de falar qualquer coisa de qualquer maneira, pode até te trazer prazer de me sentir realizado, me sentir corajoso, corajosa, falei o que pensava. Só que isso não é sábio, isso não é uma atitude saudável, porque é um prazer que é aquele prazer de sofrimento disfarçado. Lembra? Você vai falar, mas vai receber de volta o que há de pior. Então não existe uma guerra para se vencer. E aí, quando você mente, ou quando você fala de forma ofensiva, você está criando com o seu poder da fala situações difíceis para a sua vida. E você vai colher isso, esses frutos. Então, formas de mentir são gestos, são silêncios, é omitir alguma coisa, é quando você levanta falso testemunho de alguém. Isso vai fechando as portas para você, você vai perdendo sua credibilidade. Então, se você tem esse hábito, é eliminar esse hábito. E amigo psicólogo, psicóloga, vocês, terapeutas que atendem, nós temos a função de falar isso para os nossos clientes. Isso não é com julgamento, não. Quando eu falo essas coisas, não é com julgamento, eu não julgo. Se a pessoa quer continuar mentindo, é problema dela. Se ela quer continuar falando de forma ofensiva, é problema dela. Mas o meu papel como terapeuta, como psicólogo, é deixar claro para o cliente, é deixar claro para você que essas atitudes vão te gerar sofrimento. E aí, se você opta por continuar agindo dessa maneira, você está colhendo os frutos das suas ações. Então, eu deixo claro para o cliente aquilo que ele está vivendo, a forma como ele está fazendo e os frutos que ele vai colher dessas ações. Então, ele não vai mais se colocar como coitadinho. Minha mulher se separou, meu filho não gosta de mim, no trabalho as pessoas não me suportam. Ok, você está plantando isso? Então você começa a mostrar a verdade para a pessoa. Eu trabalho com a verdade, com confrontação pessoal, com enfrentamento pessoal, para que você seja maduro, para que o meu cliente seja maduro, para que ele enxergue a verdade e de fato ele possa construir uma vida harmoniosa. A harmonia não significa não ter que lidar com a dor, não ter que lidar com a verdade. Às vezes passa por isso para que venha sensações mais saudáveis. Então, um outro ato da fala que gera desarmonia é uma fala manipuladora, uma fala divisora, que é quando você fala, e aí já são pessoas com a natureza mais maldosa, mais maléfica, que falam com a intenção de separar pessoas, de gerar brigas entre pessoas, de gerar atritos e conflitos entre pessoas. Esse tipo de atitude, no nível macro, micro quer dizer, separa famílias, bota filho contra pai, bota mulher contra marido, bota dentro de ambientes empresariais uma pessoa contra outra. E existem muitas pessoas que fazem isso. Então qual é a importância de entender isso? Se você for esse tipo de pessoa, você vai criar consequências para você, porque em algum momento alguém vai te desmascarar. E se você não é esse tipo de pessoa, você tem que ter a maturidade para entender que existem pessoas que são assim, que são maléficas, que têm a natureza má e que elas agem com o intuito de te prejudicar ou de criar confusões e atritos. E o nosso papel como adulto sábio, como pessoa sábia, é identificar essas pessoas e dar um basta nessas ações. E aí eu vou te falar que isso é o que nós temos que fazer. Eu trabalhava numa empresa e uma mulher começou a fazer fofoca botando uma pessoa contra outra. Até que ela fez isso comigo e com outra menina. E a minha atitude, por eu ser uma pessoa coerente, por eu gostar da verdade, por eu confrontar as coisas para colocar tudo de forma harmoniosa e coerente, eu coloquei ela de frente com a menina,
onde ela falou que a menina tinha falado algo sobre mim, que ela falou que eu tinha falado algo para a menina com relação a ela. Eu desmascarei ela. Você sabe o que ela fez? Teve que pedir demissão, porque ela foi exposta à atitude maléfica que ela fazia e que ela era. Então sempre você vai se deparar com alguém que vai te dar um basta, se você é esse tipo de pessoa. E se você não é esse tipo de pessoa, procure enxergar as pessoas, porque às vezes é o teu pai, é a tua esposa, é o teu filho que age dessa maneira com relação a você, te colocando contra um outro filho, colocando contra a sua mulher, colocando contra alguém. A gente precisa entender que assim como existem pessoas boas no mundo que promovem o bem, existem pessoas que têm atitude e se sentem realizadas em vendo as pessoas brigando, em vendo as pessoas se autodestruindo, e às vezes são pessoas do nosso seio familiar. E não entender isso é o mesmo que sofrer, é o mesmo que se permanecer no sofrimento. A sabedoria consiste em enxergar a realidade como ela é, sem criar expectativas ou fantasias, mas enxergando o outro como ele é, as circunstâncias como elas são e nos enxergando como nós somos, para que verdadeiramente a gente possa ter atitudes sábias, ok? Então essa fala divisora, no nível micro, gera confusões em pequeno espaço. Essa fala divisora, para manipular e dividir pessoas, ela gera guerras no nível macro. Todas as pessoas influenciam. Ou eu influencio uma pessoa, ou influencio a minha família, ou influencio milhares de pessoas, ou influencio no planeta inteiro. Por exemplo, Steve Jobs é um cara que influenciava o planeta inteiro. Um presidente dos Estados Unidos, ele tem a capacidade de influenciar em muitos países. Quanto mais o nível de poder ou de capacidade de oratória, mais você tem poder de influenciar. E se for uma pessoa com atitude maléfica de manipular, ela vai influenciar para o mal. Um exemplo claro de guerras que foram criadas pela maneira de falar, por uma fala que separa as pessoas. Hitler, ele separava as pessoas. E ele colocava dizendo que eles eram a raça pura e outras pessoas não eram. Então começou a fazer genocídios, a fazer holocaustos por causa de uma fala divisora. Estava criando confusão no mundo, desarmonia. Só que infelizmente ou felizmente, sempre se depara com alguém que vai te pôr limites. E aí ele teve o limite dele e foi morto. Porque sempre vai ter alguém que vai pôr limites. A maldade, ela já tem um fim claro. Agir de forma maléfica é o mesmo que sofrer. Agir de forma maléfica é o sofrimento disfarçado. Você até pode colher coisas a curto prazo, mas a longo prazo você vai ser descoberto. Então o nosso trabalho é mostrar para a pessoa que a forma como ela pensa e as escolhas que ela faz vão trazer frutos em médio ou a longo prazo. E aí a partir dessa compreensão a pessoa vai conseguindo se auto-resolver, se auto-transformar. Então a fala ofensiva, como eu já expliquei, a fala divisora e mentir são atitudes que geram sofrimento. Ações do corpo que geram sofrimento. Quando você rouba ou quando você faz má conduta sexual, é o mesmo que criar sofrimento para a sua vida. Uma pessoa que se entrega aos prazeres sexuais de forma desregrada, ela vai sofrer por causa das ações e das escolhas que ela está fazendo. Ela está abrindo mão de uma felicidade duradoura por um prazer momentâneo. Então pode pegar uma doença, pode se separar da família e assim sucessivamente. Então, para a gente finalizar essa nossa aula, esse nosso entendimento, essa construção de um adulto saudável, você entendeu qual é a origem do sofrimento, que é a própria vida. Você entendeu quais são as causas do sofrimento, é a forma como você enfrenta a existência, a forma como você pensa, aquilo que você fala e a maneira como você age. São atitudes que geram sofrimento na sua vida. Entender isso é fundamental para que você possa ser um adulto saudável. Então, como eu expliquei antes, quando você vai no médico, antes de passar um tratamento para a doença, para a dor que você está enfrentando, você precisa entender qual é a origem daquela doença. Essa é a mesma coisa no sentido psicológico. Se você entende que agir dessa maneira vai provocar sofrimentos em você, você consegue se corrigir e criar frutos que são mais benéficos para a sua existência. Essa é a nossa aula inicial.
da jornada, faça uma reflexão sobre isso. Isso vai te possibilitar expandir a sua mente e ter atitudes que te possibilitem promover paz. E aí, na nossa próxima aula, eu explicarei como você constrói paz na sua vida, quais são as atitudes, as ações que você tem, que você promove crescimento, que você promove paz e que você vivencia uma vida harmoniosa, como você criar estados emocionais agradáveis, estados mentais agradáveis. É utilizar esse poder maravilhoso que é a tua mente para que você possa sentir sensações agradáveis e ter escolhas agradáveis e se comportar de forma saudável e equilibrada no mundo. Naturalmente, os frutos que você vai ter serão de relacionamentos agradáveis, de uma saúde mais perfeita, de ser promovido no trabalho, de expandir a sua consciência, de ter mais sabedoria. Naturalmente, você começa a construir uma vida harmoniosa. Muitas pessoas ficam presas a paliativos ou a situações mágicas para mudar a sua vida. O que muda a sua vida é enxergar a realidade como ela é e a agir de uma forma que te conduza para mais amor, mais serenidade, mais bem-estar, mais crescimento. Você que planta e colhe de acordo com aquilo que você pensa, fala e age no mundo. Então lembre-se, existe o sofrimento que é da própria vida e aquele que é criado por você. Então, alguns sofrimentos que você passa, ou já passou, ou vai passar, são inerentes à existência. Por mais bom que você seja, por mais sábio que você seja, são sofrimentos que você vai passar. Só que existem sofrimentos e desarmonias que são criados por você, pela sua maneira de pensar, pela sua maneira de falar e pela sua maneira de se comportar. Então, para minimizar o sofrimento e para aumentar o nível de bem-estar, é você identificar aquilo que é saudável e fazer aquilo, uma filosofia de vida que te conduza para vivências mais harmoniosas. Gratidão e até a nossa próxima aula.